Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Agora que já ultrapassamos os 20 mil ouvintes, ou 20 mil episódios descarregados, só posso agradecer-vos pela escuta. Agradecer que façam parte da comunidade das pessoas que gostam de pensar e falar sobre os dilemas da comunicação. Se este é o primeiro episódio que estão a escutar, convido-vos a visitar a página perguntasimples.com para descobrir outras falas de outras gentes sobre o tema. Lá dá para comentar, para subscrever ou simplesmente para navegar entre palavras de gente interessante. Este é um programa cheio de histórias e narrativas cruzadas. Não fora convidada uma jornalista, escritora e investigadora do jornalismo que se faz hoje em dia. Isabel Neri escreveu, por exemplo, a biografia de Sofia de Melo Breiner e também como uma doente súbita, ela própria, a contar a narrativa na primeira pessoa do que se sente quando está deitado numa maca, num hospital, sem ninguém acertar com o diagnóstico. Durante vários anos escreveu na revista Visão e escreveu de um modo que junta factos, dos quais os jornalistas são escravos, com uma escrita praticamente literária. Todos estes rios de experiências, formas de ver e contar o mundo, redundaram na tese de doutoramento que defendeu há pouco tempo. A tese avalia o impacto que os textos jornalísticos têm em nós, têm na nossa mente, comparando textos escritos da forma mais comum, das notícias do dia-a-dia, com os textos do chamado jornalismo literário. São, por exemplo, as crónicas escritas em grandes reportagens. Se leram Hemingway, está lá tudo, só que não são romances, como no caso de Hemingway, são descrições de factos e emoções reais, mas feitos de uma forma muito cuidada. Neste caso, usando uma das mais belas descrições de um dos mais terríveis acontecimentos da humanidade, o retrato da vida dos sobreviventes vítimas da bomba atómica em Hiroshima, no Japão. Este é um programa sobre a honestidade subjetiva da fórmula jornalística moderna. Por isso há que medir como vai a profissão aos olhos de uma artesã do ofício. Como é que tu vês o ofício? Como vês o ofício? Como vês a profissão? É linda a pergunta, maravilhosa. Dessa maneira, é 4 palavras. Como vês o ofício? 4 palavras que precisam de muitas palavras para responder, mas sim. Vejo de muitas maneiras, o que não sei se é necessariamente bom ou mau, não é? Vejo com preocupação no aspecto mais laboral, digamos assim, da precariedade dos jornalistas e do ambiente das redações, que se tornou muito fabril, digamos, não é? Há uma lógica de produção contínua e não tanto de reflexão, de análise. Claro que o jornalismo noticioso é rápido, tem que ser rápido, mas ainda assim a maneira como vamos abordar as coisas pode ser mais pensada ou menos pensada, ou mais reflexiva ou mais imediatista, enfim. Porque isso era uma das coisas que, quando eu e tu começamos nas redações, até com partilha com jornalistas mais velhos, uma das coisas que era francamente interessante no ofício e na profissão era esse debate permanente da ideia e da maneira de fazer. Exatamente, exatamente. Isso é uma das coisas que eu sinto que se tem perdido muito por várias razões. Só para te dar uma ideia que tem a ver mais com o meu percurso pessoal, eu quando fui jornalista freelancer a primeira vez, que foi mais ou menos há 20 anos, lembro-me que aquilo que sentia mais falta e aquilo que me fez voltar a querer estar numa redação era exatamente o ambiente de redação, essa partilha, essa discussão, esse aprender com o que via fazer, a maneira como os jornalistas mais velhos atendiam o telefone, contactavam com a fonte, faziam, enfim, pressão para conseguir... Eles não ensinavam, eles mostravam. Exato, e nós estávamos atentos, não é? Neste momento
muito agravado pela pandemia, mas que já era bastante assim, as redações são sítios extremamente individualistas, em que cada jornalista está com umas cenas nos ouvidos, como nós estamos agora, mas por razões técnicas, com os não é? A tirar as suas entrevistas, a olhar para o seu computador. E portanto, esse lado relacional, que no fundo também implicava alguma crítica, não é? Porque ouvíamos as opiniões em relação aos trabalhos uns dos outros. Até, não estou a dizer que isso desapareceu, mas é menos natural, menos imediato, menos... Perdeu-se a colmeia? Eu tenho essa sensação. Depois há aspectos que têm mais a ver com a evolução da sociedade em geral, que não é só o jornalismo, não é? Que há 20, mas mais ainda anos atrás, havia muito a parte relacional para além da parte profissional, ou seja, os jornalistas encontravam-se, enfim, muitas vezes para beber copos, mas também não apenas, mas... Era um pretexto para estarem todos juntos. Era um pretexto para estarem todos juntos e, portanto, o jornalismo ia muito para além da vida da redação, não é? Neste momento as pessoas estão... o peso do trabalho é tal, não é? Que é difícil, claro que muitas coisas mudaram, a vida pessoal, há muitas mais mulheres neste momento são mais mulheres na profissão do que homens, a questão de trabalhar madrugada dentro torna-se complicada para as vidas que se têm agora. Com horários parvos normalmente, não é? Exatamente, mas esse funcionamento tinha depois um lado bom, que era esse lado de relação e de convívio, que agora trabalha-se na mesma horas infindas, mas de uma forma muito individual e, portanto, esse lado que era compensador, que era o lado afetivo, acho eu, e relacional, quase que, não posso dizer que desapareceu, mas quase diminuiu drasticamente. Tens na tua memória a melhor redação onde tu trabalhaste? Foi a primeira ou não? Não, é um bocadinho difícil de dizer. A melhor redação em que trabalhei acho que foi a da Visão, sinceramente, tanto é que foi onde estive mais tempo, 15 anos, nas outras tive 2, 3 e foram várias. Exatamente, eu acho, bom, por um lado a qualidade do jornalismo era de facto boa, muito boa, para o tipo de jornalismo que eu queria fazer. Que eu queria fazer um jornalismo de reportagem, um jornalismo de mais... Jornalismo de ir ver e depois vir para contar, e não aquilo que faz meio uma breve, uma coisa não tanto muito... noticioso, porque era uma news magazine, não serve tanto para dar notícias, mas para nos dar o contexto, para nos dar a interpretação, para etc. nos explicar o mundo. Mas teve muito a ver, por um lado, com essa questão da qualidade do jornalismo, mas também com a forma como nos relacionamos. Não era perfeita, evidentemente, porque depois, como em qualquer organismo onde há muitas pessoas, há conflitos, há desentendimentos, enfim, há todo o tipo de emoção, mas existia também essa parte boa do apoio, do trabalhar em equipa, e isso fez com que eu estivesse muito mais tempo na Visão, talvez, do que eu imaginei numa fase inicial. O que é que te fica dos velhos jornalistas? Depende do que entendemos por velhos. Velhos no sentido daqueles que te ensinaram, no fundo. Nós fazemos parte da primeira leva de pessoas que chegam ao jornalismo licenciados ou com cursos superiores, e acabamos por encontrar gente com muitíssima experiência, com muita capacidade de fazer coisas, mas da tarimba, no fundo de fazer mais do que ter estudado para fazer. Eu perguntava disto de entendes por velhos, porque ainda agora, por razões que têm a ver com outro trabalho que estou a fazer, tenho estado a ver muitos trabalhos jornalísticos dos anos 70 e tal, 80. E esta ideia de que temos que antigamente era tudo muito bom, não é nada verdade, não é? É uma ideia romântica. É uma ideia bastante romântica. Sim. Há ali uma altura em que as coisas são muito... Não quer dizer que os jornalistas não fossem bons, mas a maneira como se trabalhava... que o jornalismo de hoje em dia evoluiu muito e que a qualidade jornalística, como é normal em qualquer coisa, evoluiu para melhor. Sim, sem dúvida, mas ia dar o exemplo depois um bocadinho mais para a frente, por exemplo, do Cáceres Monteiro, não é? Que tinha por um lado essa ADN de repórter, e por outro lado uma grande sensibilidade para falar para o público, para as pessoas, para o que se pretendia, para o que se pretendia, quer dizer, para onde queríamos chegar, não é? A quem queríamos chegar, como queríamos chegar, que era uma coisa claramente intuitiva, não tens nenhuma fórmula até hoje, por muita investigação que se faça. Não dá para ensinar.
Eu acho que dá para ensinar, mas não fechando, ou seja, não dizendo isto é assim e não pode ser de outra maneira, mas dizendo como se pode chegar àquilo que pretendemos da melhor maneira, com a melhor qualidade, servindo melhor o leitor, que há esta ideia de servir é muito importante para o jornalismo, e lá está, isso aprende-se de facto nas redações, no convívio, no contacto, nas perguntas, nas dúvidas, no que corre mal também, quer dizer, não é? E, por exemplo, esse é um exemplo, mas há muitas outras pessoas que me ensinaram, às vezes até com experiências negativas. Sim. Por exemplo, o meu início no jornalismo foi muito de está tudo uma porcaria, para não dizer uma palavra mais feia, isto é tudo uma merda, vai refazer, exatamente. Portanto, isto era o típico. Não estou a dizer que fosse muito simpático, não era às vezes duro, gente, não é? Bruta, não é? Também tive essa experiência. Mas a verdade é que, por um lado, tu sabias que aquilo era profissional, porque a seguir lá estávamos noutras circunstâncias e ninguém estava zangado. E havia uma rede, no fundo, esta gente fazia-te uma rede e dizia: isto não presta, reescreve, eu acredito em ti, mas isto não funcionou bem, toca a experimentar outra vez. Isso, e havia alguém a ajudar, ou seja, voltava a ser olhado, não é? Voltava a ser visto, não é? E eu aprendia com essa, só para teres uma ideia, eu lembro-me que nos primeiros tempos, portanto, o meu primeiro emprego, no sentido com contrato, etc., foi no jornal Tal e Qual. E eu, durante algum tempo, não sei agora quanto, guardava o texto que eu tinha escrito e o texto que tinha sido editado, verdade, para ver a evolução. Para ver o que é que tinha sido corrigido. Obviamente não estava toda a hora a olhar para aquilo, mas eu achava importante perceber o que é que eu tinha feito mal, portanto, esse processo, não é? Esse processo de aprendizagem. E hoje eu acho que, obviamente, há muitas maneiras de aprender e não tem que ser esta, não é? Também não vou dizer que este é o único caminho, mas a urgência, a rapidez, o fazer, porque é preciso, no fundo, encher espaço. Sim. Não é? Que é o espaço. É preciso alimentar o cavalo. Digital, digamos assim, que não tem finitude. E esta é uma questão também muito importante. 24 sobre 24 horas é com espaço infinito, não é? Tu tinhas. Não há deadline, não há tempo feito. Quando estás na imprensa ou as rádios e televisões continuam a ter um pouco isso, mas depois também tem mesmo ao digital, não é? Portanto, voltamos à questão. Mas a imprensa em papel tinha um limite, não é? Tinha X páginas, X caracteres. O digital não tem limite. Claro que, no fundo, fazem-se peças relativamente pequenas na mesma, não nem sempre, mas porque sabemos que as pessoas têm pouco tempo para despender. Leem 2 parágrafos e já foram embora. Pronto, mas podes fazer uma coisa gigantesca, que isso não é impossível, não há esse limite. O que tem as suas vantagens, como é evidente, não é? Mas altera muito as regras iniciais do jogo. As regras então, agora serão outras. O digital, apesar de ter sido ou estar a ser vendido como a última bolacha do pacote, a par da gratuitidade dos conteúdos, matou o jornalismo? Ou está a matar o jornalismo? Não, acho que não podemos dizer isso. Acho que transforma muito. Talvez tenha matado uma certa maneira de fazer jornalismo, eventualmente. Porque o modelo de pagamento baseado na publicidade genericamente desveio-se e praticamente desapareceu, quer menos investimento publicitário, e por outro lado lá está esta noção de que eu posso ir ao santo Google, ou posso ir a qualquer página de qualquer jornal ou revista ou televisão e está lá tudo, porque é que eu hei de pagar para ter aquilo? Pronto, mas aí a questão é exatamente que matou o modelo de negócio. Isso não matou o conteúdo. Não acho que tenha morto o jornalismo, não é? Porque eu não tenho essa. Há muitos pessimistas que acham que sim, que acabou, digamos assim. Eu não acho isso, e por várias razões, mas uma delas é bastante simples de compreender, que é: o ser humano precisa de histórias. E quando eu digo histórias, não tem que ser a história da carochinha. Histórias no sentido de narrativas, no sentido de conhecer a realidade. Precisa de saber o que o rodeia, o que acontece, o que se passa, até para se sentir seguro.
Precisamos disso, procuramos isso insistentemente, constantemente. E, portanto, não me faz sentido que uma coisa que seja tão necessária, intrinsecamente necessária, deixe de existir. Poderá ter outros moldes e tem muito agora esta característica do gratuito, embora também se esteja a ver cada vez mais essa limitação. Ou seja, cada vez mais órgãos de comunicação que não nos deixam aceder, a não ser que sejamos assinantes, não é? Está lá uma porta, põe a tua password ou paga qualquer coisa. Essa diferença nos últimos anos, 2, 3 talvez. Há mais órgãos de comunicação a fazer essa diferença de rumo, digamos assim, não é? Quanto para... nós precisamos de histórias, faz todo sentido. Quão emocionante é ler uma grande história, um grande texto jornalístico? Para mim é muitíssimo emocionante, porque eu ligo muito às histórias de não ficção, ou seja, uma história verdadeira para mim tem um impacto, gosto imenso de romances, poesia, nada, para mim as coisas não se excluem, mas uma história verdadeira mexe comigo, enfim, pronto, não sei explicar melhor do que isto. E quão difícil é escrever uma história verdadeira com esse nível de exigência que tu aplicas ao teu olhar como leitor? No fundo, tu estás na fronteira, o jornalismo literário é um bocadinho uma tua paixão, vamos falar sobre isso. Quão difícil é produzir isso? É muito, eu diria mais que claro, é muito exigente, não é? Porque depois é compensado pelo prazer, não é? Porque é muito exigente porque tens que ter o mesmo que precisas para um jornalismo mais rápido, digamos, mais noticioso, não é? Portanto, não é nenhuma. Aqui não estamos a dizer que uma coisa é pior que outra, é diferente. Precisas de seguir o percurso de investigação, de fazer perguntas, responder às perguntas tal e qual como para fazer uma breve, uma notícia muito corriqueira, vamos usar a expressão, e depois. Tudo isso, embora um bocadinho mais, porque para uma breve não precisas de tanta informação, não é? Portanto, precisas de investigar, de ir encontrar fontes que têm perspectivas diferentes, etc. E depois há a parte da beleza, digamos assim, que é, por um lado, mais natural, ou seja, não acho que seja uma coisa que alguém possa fazer por obrigação, digamos assim, que é aquela que dá mais prazer, mas ao mesmo tempo também implica um plus, não é? Acrescentares algo, ou seja, não te basta a boa história, que já é bom, uma boa história é fantástico, mas juntares à boa história o bom contar dessa história, não é? Contar a história de uma maneira que chegue mais, que nos emocione, que nos toque, que nos diga, que nos faça pertencer àquela história como leitura. A leitura tem esta coisa extraordinária que infelizmente acho que se passa pouco às gerações mais jovens, que é uma relação. A leitura é uma relação. O livro que eu leio não é o mesmo que tu vais ler outro livro. As palavras são as mesmas, as páginas são as mesmas, mas tu vais ler outro livro. Vais acrescentar lá. Tu vais ler a história com a tua vivência, com a tua ligação. Não é? E como é que se faz, na ótica de quem escreve uma história, como é que se faz para conseguir essa ignição, essa ligação àquele leitor que tu não conheces, tu não fazes a mesma ideia quem é, não sabes quem sente, o que sente, porque sente, temos uma ideia mais ou menos abstrata de quem é que nos está a ler. Pois, isso é uma eu não sei bem a resposta a essa. Estamos aqui os dois a falar, mas eu não faço a mínima ideia quem é que está do outro lado a ouvir. E se sente aqui ao nosso lado ouvir a conversa e a assistir, ou se está distraído a fazer uma coisa qualquer. Eu acho que a única resposta minimamente objetiva para isso tem a ver com a empatia, não é? Eu, para contar uma boa história, ponho-me no lugar da pessoa que eu estou a retratar ou a ouvir, enfim. E depois é como se... É difícil de explicar, mas é como se eu, através daquela pessoa, estivesse a falar diretamente para
para o meu leitor, que eu não sei quem é, mas eu estou a falar para alguém. Alguém me está a ouvir como quando se tu eu te estou... apagasses para deixar aquela voz fluir. Exatamente. Por isso é que a questão da objetividade é muito interessante, dá muitas discussões. Acreditas mas nela? podemos para mim, a objetividade é o contar da forma mais fidedigna possível aquilo que eu percepcionei e ouvi. Ou seja, aquela pessoa que eu estou a ouvir vai chegar ao meu leitor, e isso é mais objetivo do que subjetivo, embora possa ter um lado emocional, ou seja... Vamos lá, vamos por isso. É uma espécie de honestidade subjetiva. Exato, muito bem resumido. Gostas da... Gostei, adorei. Pronto, é que eu estava aqui com dificuldade em encontrar uma palavra só, porque essa questão de... se ligarmos a ideia de objetividade à ideia de verdade, que também é muito complexa e dará para os filósofos escreverem durante todo o tempo que a humanidade conseguir existir, a verdade é mais verdadeira com alguma subjetividade, no sentido em que as percepções, as sensações também fazem parte da verdade. Isso é, aliás, o que tem vindo a ser constatado pelos neurocientistas, como António Damasio, por exemplo, que nos diz que as emoções também são realidade, não é? Também fazem parte de nós, não são uma coisa à parte. Aquilo que nós sentimos, o medo, a emoção, a vontade, vale tanto como contares esta pessoa levantou-se daqui e foi para ali. É rigorosamente assim. Porque faz parte da verdade, não é? Se essa pessoa se levantou triste, isso é mais verdadeiro do que se eu disser só que a pessoa se levantou. Fica limitado, é uma limitação da realidade. Isso é uma ação, digamos assim, é uma ação, não é uma história. Se eu disser que se levantou triste, já estou a começar a contar uma história, não é? E já estou a ligar-me ao leitor, porque... Que eu quero saber porque é que ele está triste, não é? Porque é quando nós nos ligamos, é pelas emoções. Os factos são muito importantes. Eu sou fanática de factos, isso dá uma trabalheira louca, mas... chegam-nos melhor se vierem com a parte humana, com as pessoas, não é? Tu dedicaste os últimos anos precisamente a estudar um ângulo, neste caso do jornalismo dito literário. O que é jornalismo literário? É jornalismo escrito com uma preocupação de qualidade de escrita, portanto, literário no sentido da qualidade do prazer da leitura e da escrita também, mas do texto da leitura, muito cuidado. Do texto muito cuidado. Não é literatura, porque literatura é ficção, não é? E portanto, é em grande parte ficção. Não é apenas literatura, é literário, porque engloba essas técnicas, engloba as técnicas da literatura sem ser literatura. Com base estamos a falar factos. Do formato, no fundo, não é? Com base nos factos, porque senão pode ter não pode ter a palavra jornalismo, não é? Quando tem a palavra jornalismo, temos de ter o lado. Isso não é literatura, e maravilha, que bom que é ver literatura. E tu metes-te numa empreitada nos últimos anos. Uma loucura, digo eu, fazer um doutoramento sobre isto, que é fazer o quê? Tentar medir de uma forma objetiva, lá está a objetividade da ciência, a possibilidade de replicar isto, conseguir replicar na leitura de um texto mais literário, com estas características, ou um texto mais seco, mais formal, mais notícias normais, vamos lá assim... Qual era o impacto da resposta até fisiológica das pessoas nas pulsações, no respirar e misturando com percepções. Tu fizeste o quê? Matéria-prima. Foste buscar o quê? Foste buscar um texto muito especial. Que texto é este? É verdade, isso foi entregue agora em dezembro, portanto é mesmo muito recente, até tem a ver com a minha tese de doutoramento. Portanto, a partir de agora, a professora doutora Isabel Neri Isabel continuamos mesmo, ou Neri, como me chamam os outros jornalistas, e eu fico muito satisfeita com isso, porque é um tratamento carinhoso.
Mas, portanto, dizia eu que o doutoramento baseou-se exatamente nesta ideia de tentar perceber até que ponto é que o jornalismo de qualidade neste sentido, mais estruturado, mais investigado, escrito com mais cuidado, tinha ou não mais impacto nos leitores. E estavas-me a perguntar com base em quê? O texto que eu escolhi foi o texto Hiroshima, do John Hersey, que é um clássico do jornalismo literário, que é um texto de facto fenomenal. Que conta a história, a história dos sobreviventes da bomba atómica. Um ano depois da bomba atómica ter sido lançada em Hiroshima, chama-se, o título é exatamente Hiroshima. É um texto brutal, de todos os pontos de vista, é de facto uma obra-prima, pronto. E considerada uma obra-prima do jornalismo literário. Portanto, é uma obra-prima do jornalismo. É um belíssimo texto. E se lhe quisermos dar uma etiquetagem um pouco mais específica do jornalismo literário. Enfim, porque este é uma grande conversa, mas tem a ver com o facto exatamente de ser muito bom e de ser... porque em termos académicos há sempre... Tudo pode ser questionado, não é? E, portanto, este Foste texto muito questionada. É claramente aceito como tal e, portanto, foi muito questionada como devia ser. Correu muito bem nesse sentido, quer dizer, a parte da defesa, digamos assim, faz parte. Mas o próprio processo também foi sempre muito questionado, porque eu fiz uma coisa que nunca se tinha feito para este tema e com estes métodos. Vamos lá entrar nas entranhas do teu processo. O que é que tu fizeste? Portanto, eu usei métodos das neurociências para fazer para perceber a reação, a recepção, portanto, em termos de comunicação, às teorias da recepção, que é no fundo como é que o leitor, o espectador, neste caso eu fiz imprensa, portanto, como é que o leitor reage e recebe a informação, e tentar perceber, então, como é que isso acontece, não é? E nesta lógica de, por um lado, um texto mais noticioso, por outro lado, um texto de jornalismo literário. Para perceber se havia diferenças, mas, sobretudo, mais importante do que havia diferenças era perceber se existia realmente uma recepção, uma reação a textos jornalísticos de um ponto de vista psicofisiológico. Portanto, puseste pessoas a ler estes textos? Exato. Quer um, quer outro. Exato. E depois, como é que tu medias Portanto, foi medida, portanto, as reações foram medidas antes, durante e depois, não é? No sentido em que foram registados, no fundo, as reações, por exemplo, os batimentos através dos batimentos cardíacos, através da percepção de dor, e através das percepções, respostas emocionais. Aqui estamos a falar de um questionário da área da psicologia, e nos outros aspectos mais da área das neurociências. E portanto a ideia, e depois isto, além disto que eu acabei de dizer, depois um conjunto de questionários mais tradicionais, digamos assim, mais das ciências sociais, que permitiam, no fundo, de certa maneira, como um sistema de controle, não é? De perceber se as reações eram idênticas nos vários métodos usados, de certa maneira. E as conclusões é que umas corroboraram as outras, realmente. Quer dizer, não há... imagina, uma pessoa que no questionário responde que aquele texto lhe causou muita emoção, depois não é contraditório com as reações mais psicofisiológicas, como a percepção de dor e o batimento cardíaco. E, portanto, os resultados foram muito interessantes, no sentido em que se comprova, de facto, a existência de efeitos, se comprova a diferença de efeitos de um texto e do outro. Portanto, eu não posso dizer que o texto noticioso não causa efeitos. Causa, sim senhor, o que me deixa muito satisfeita como jornalista. O de jornalismo literário causa efeitos um pouco diferentes, mais emocionais, mais profundos.
E depois houve ainda uma outra avaliação que tinha a ver com as características mais pessoais. E esse aspecto também é muito interessante porque permitiu-nos perceber que as características pessoais tinham uma enorme influência nessas reações psicofisiológicas, não é? O que também é muito interessante para o nosso questionamento como jornalistas, porque é sempre aquilo que estávamos a falar há pouco, a decisão de fazer um tema e como chegar ao leitor, etc., continua a ser altamente questionável. Podemos sempre discutir porque é que se fez uma coisa, porque é que não se fez outra, e decidir de uma ou de outra maneira. E, num certo sentido, isso tem uma justificação, digamos assim, com estes dados da minha tese, que é as diferenças pessoais influem e, portanto, será sempre quase impossível tu definir de um ponto de vista genérico uma coisa que vai interessar a todos os portugueses ou a todo o teu público, não é? Portanto, isso também é interessante para nós percebermos que não haverá, digamos assim, decisões perfeitas, porque nenhum tema, nenhuma decisão vai interessar igualmente a toda a gente, não é? Mas interessa de maneiras diferentes a pessoas diferentes, e isso também eu acho que nos diz que o jornalismo tem que continuar a ser muito diverso, não pode falar só de assunto A ou assunto B, porque realmente cada um de nós vai ter reações diferentes àquilo que está a ler. A diversidade pode ser uma boa maneira de equilibrar aquilo que se chamam os critérios clássicos editoriais, porque é que um jornalista faz uma determinada coisa ou não faz outra coisa? Sim, eu acho que, por isso é que eu te dizia que eu acho que este aspecto é também muito interessante de discutir do ponto de vista jornalístico, até porque nós temos tido um paradoxo, digamos assim, que tem a ver com a ideia de que a internet tornaria tudo mais acessível, toda a gente estava mais informada, as democracias iam, enfim, explodir por esse mundo fora, porque as pessoas estavam muito mais conscientes de tudo o que se passava, e tudo ia poder ser relatado, porque não há limites para aqueles todos que estávamos a falar. Fala o tempo que quiseres, escreve o que tu quiseres, e ainda por cima há um meio de difusão que pode chegar a todo lugar, que todas as pessoas que queiram. E ironicamente o que tem acontecido é o contrário disso, embora tenhamos que admitir que também há muito mais informação do que havia antes, portanto as coisas não são nem todas más nem todas boas, mas eu acho que há menos diversidade de temas na imprensa, por exemplo. Estão todos os jornais a falar da mesma coisa, há pouca originalidade, se quiseres. Isso conjugado com a ideia de que tudo pode ser gratuito, mas o conteúdo premium de grande qualidade deve ser pago, não pode transformar isto das notícias numa coisa para as elites? É um risco. Deixando de fora grande parte da população. Uhum. É um risco porque os questionários feitos, por exemplo, o Reuters Institute, que saem com muita regularidade, indicam-nos exatamente que a maioria das pessoas se informa ou se sente informada nas redes sociais, por exemplo. O que é uma grande mentira. Que é uma grande mentira, depois temos que esmiuçar um bocadinho, porque depende daquilo que, se estamos a falar de leres um artigo do Público ou uma peça da SIC. Mas isso é jornalismo que por acaso está nas redes sociais. Mas as pessoas têm dificuldade em fazer essa distinção. Achas que não conseguem detectar se, no fundo, a diferença entre o que é mais verdadeiro ou menos verdadeiro? Essa dificuldade tem vindo a crescer, é o que os estudos também indicam, a dificuldade de separar o real do virtual ou ou do entretenimento ou também. Ou da mentira, não é? Ou da mentira, sim, daí o grande drama que temos vivido com a questão das fake news, que não são novas, existem desde que existe humanidade e necessidade de comunicar. Então qual foi o clique? Porquê que agora nós vemos algumas fake news, notícias falsas, são tão parvas, são tão obviamente uma patranha, e parece
que há um atrativo, um imã. Um imã, e eu até digo mais, um imã de pessoas cultas, muitas delas, e que tu dizes, mas onde é que está o ceticismo? Onde é que está a pergunta sobre isto? O que é que está a acontecer? Uma das minhas perplexidades é, porquê é que notícias falsas que transandam a falso, apesar disso, continuam a fluir, a fazer o seu caminho e a ter pessoas a falar delas como se elas fossem tão válidas como a verdade? Vamos lá à palavra. Olha, este é um assunto muito interessante, a que me tenho dedicado bastante, sobretudo por causa da literacia para os média, que estou envolvida em vários projetos desses, nomeadamente através do Sindicato dos Jornalistas, que começámos um grande projeto sobre isso. Entre portugueses e espanhóis, que é precisamente verificação dos factos. Agora o Iberifier, sim, essa é a mais recente, é um estudo em que estamos a colaborar, e há muitas outras pessoas a fazer estudos sobre isso, até nomeadamente nas áreas das neurociências, etc. E, portanto, é um tema que é talvez mais complexo do que possa parecer à primeira vista, não é? Exatamente porque temos estas ideias. Não, pronto. Qual foi a ideia com que eu cresci, e tu também, acho, de certeza, que é... quanto mais informadas, quanto mais educadas as pessoas estiverem, melhores decisões vão tomar. Quanto mais informadas estiverem, mais pensamento crítico terão. E isto eu acho que talvez tenha sido relativamente verdade até agora. Até se subverter um bocadinho a lógica, as regras do jogo, digamos assim. Porque uma das coisas curiosas que se tem notado é que... e por isso é que este assunto é muito complexo, porque normalmente as respostas são um bocadinho ao contrário do que estamos à espera. O nosso instinto será dizer: os miúdos vão ser muito facilmente enganados pelas notícias falsas porque leem pouco, porque não estão habituados a ler jornais, porque são inocentes. Porque são inocentes, etc, etc. Tudo isso poderá ser verdade, mas uma das coisas que se tem constatado é que as pessoas mais velhas são mais vulneráveis às notícias falsificadas. Nós preferimos o termo falsificado exatamente porque há uma intenção. Porque estão adulteradas as notícias. Sim, exatamente. Mas tu não ficas surpreendida, e eu confesso que esse fenómeno eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber pessoas que, no fundo, são da nossa tribo, que são da comunicação ou que são do jornalismo, que leem livros, que têm pensamento crítico para a cabeça e que subitamente, nossos amigos, nós apanhamos-los a defender aquilo que eu chamo de teorias a terra é plana e que existe uma entidade qualquer que está a pensar um plano terrível, que a única coisa é que nos quer... de histórias, estás a ver? Não. E portanto, como a realidade não está a conseguir dar-nos respostas, nós vamos buscar. Portanto, é a velha lógica. Eu costumava contar aos meus jovens estagiários que era: não deixes que a verdade nunca te estrague uma boa história. Que é quase isso. Mas voltando à ideia porque isso ajuda a responder à tua questão, não é? À questão de todos nós, da ideia da complexidade, é que depois há outros aspectos mais subtis, talvez, como por exemplo a crise das instituições. Tu deixas de confiar naquela instituição que te dava as respostas, que te dizia que o melhor era isto ou aquilo. Eu já não confio no governo, eu já não confio no tribunal, eu já não confio no médico, no jornalista. Exatamente. Mas essa desconfiança até devia ter, quiçá, um efeito positivo, que é... Eu penso que terá. Desconfio, ou seja, estamos logo num vou processo, verificar. Não é? Pois, mas isso depois vais verificar onde não acreditas em nada. Não é? Se calhar vais verificar naquele que dá a melhor história. Então, enfim, de uma maneira muito simplificada, às vezes parece que os jornalistas estão a falhar o seu papel de curadores. Também estão. Mas não só por culpa dos jornalistas, mas também, enfim, mas não só por culpa dos jornalistas. Há um afastamento, assim como há um afastamento das pessoas em relação à política, enfim, uma série de questões que têm a ver com a nossa vida em sociedade, também há um afastamento das pessoas em relação ao jornalismo. E eu acho curioso que às vezes não há noção que umas coisas estão relacionadas com as outras, não é? Quando... Agora vou dar aqui um salto.
Mas quando um político ataca ferozmente outro político pelas razões, por razões táticas e para conseguir pelas razões votos que entende, normalmente, não é? nada, enfim, tudo e popularidade. Isso, a certa altura entra-se num nível tal que eu acho que se perde a noção de que isso se vira contra os políticos em geral e não só contra aquele que se quer atacar. Tem um efeito de boomerang. Claramente, eu acho que isso tem... Mas depois há fenómenos muito curiosos. Eu não quero citar, até porque estamos em período eleitoral, mas nós gravamos no dia seguinte ao debate dos dois mais fortes candidatos a primeiro-ministros, Rui Rio e António Costa. E o debate foi genericamente, o tom do debate foi um debate civilizado, onde se trocaram ideias, e enfim, aquilo teve a repercussão que é suposto ter. Mas ao mesmo tempo, ao longo destes debates, nós temos candidatos, quiçá de partidos mais pequenos, seguramente partidos mais pequenos, mas cuja agressividade da linguagem e a forma e a maneira põem quase toda a gente a comentar mais esses debates pela parafernália, pelo circo, quase, desculpem-me a expressão, do que propriamente o que é que eles disseram efetivamente, que ideias é que defendem, se forem eleitos o que é que vão fazer. Estamos todos muito animados com a cosmética, com o teatrinho. Esse é o lado, se calhar, assim meio futebolístico, se calhar, da questão, não é? Ganhou aquele, eu gosto deste ou não gosto daquele. Que é uma... penso que uma das razões porque o futebol é tão popular é porque é fácil, digamos assim, quer dizer, não é preciso... Qualquer pessoa pode olhar e ter opinião sobre, não é? É fácil perceber se meteu gol, se não meteu gol. Não é preciso se é penalti não é? Já é outra coisa, isso já não perguntas, não é? Mas se meteu gol ou não, já sei, essa parte sei mesmo não perceber nada do assunto. Em princípio será gol. Exatamente. E portanto, no fundo, é fácil seguir esses caminhos mais opinativos no sentido, porque a opinião deverá ser uma coisa mais sustentada, dispara, não é? Mas dispara também, sim. Consegues comentar com muita facilidade se a pessoa foi mais agressiva ou não. Já não comentas com tanta facilidade se o candidato estava bem preparado, se está a falar dos temas que... Gosto desta ideia, eu não gosto daquela. Se é uma ideia que já tinha sido dita, se já é uma ideia que já vinha de outro governo, para aí já tens que estar mais informado. Portanto, já estás a falar de outro nível de discussão e de conversa. E às tantas estamos a falar do acessório, porque estamos a falar da gafe do candidato, estamos a falar do momento em que ele se espalhou ao comprido numa coisa que se calhar não tem interesse nenhum, ao invés de nos estamos a fixar ok, ele disse estas coisas que são mais interessantes e estas em que eu, por isso simplesmente não concordo com este candidato ou com aquele. Que é o lado da curiosidade, digamos assim, que sempre existirá, não é? Agora, não pode ser suficiente para eu tomar uma decisão de voto, não é? Mas eu penso que aí também não podemos... digamos, culpar as televisões, porque é muito curioso, porque já vou ao curioso, mas quem quiser ter uma opinião mais sustentada continua a ter a imprensa. Portanto, e continua a pensar tranquilamente. Que o debate não é a única coisa que nos devia fazer decidir como vamos votar. Portanto, não é? importante era ter várias fontes. Ir ao programa. Sim, ler os programas. Quem lê os programas eleitorais? Podemos começar por aqui, não é? Quem é que não lê os programas? Mas... há este lado um bocadinho de espetáculo, não é? Que as televisões exploram, talvez bem, não sei, não quero ser, não é a minha especialidade, não é a minha especialidade, mas quem achar que isso não é suficiente se não houvesse alternativa, que era muito mau, não é? Mas existe, ela está aí. Existe a alternativa, não é? Portanto, se quiser estar melhor informado para tomar uma decisão melhor, porque a grande questão é porque é que precisamos de informação? Não é? Podemos dizer, não preciso de jornais para nada, não é? Ninguém é obrigado a comprar jornais. Precisas de jornais exatamente para tomar uma melhor decisão. Ora, se tu entendes que vives num mundo em que o cenário é disruptivo, digamos assim, que as instituições não prestam, nada vale, ninguém é honesto, para que é que vai... também sentes que a tua decisão também não tem importância. Não é? O teu poder sobre... Faça o que eu fizer, não vai mudar nada. Nada muda nada. Há muito esse discurso, não é?
que pode ser uma certa desistência, mas também não é culpa só dos cidadãos, como é evidente, não é? Portanto, há todo um conjunto de coisas que se passam que também vem muito desta lógica guerrilheira, se quiseres, não é? Tudo muito, eu sou contra, sou a favor. Como se... Há uma agressividade latente e expressa que se vê nomeadamente nas redes sociais. No outro dia estávamos os dois a falar, até muito a propósito agora deste descrédito das instituições, e subitamente aparecem umas instituições que têm... Vou-lhe chamar instituições, não sei se lhe podemos chamar instituições, que não têm nenhum controlo, que não têm não têm praticamente nenhum escrutínio. Estou a pensar nos Facebooks desta vida e confesso-te que se diverte-me, apesar da história não ser muito divertida, a tua luta contra o Facebook, que é o Facebook descobre que tu és jornalista e a partir desse momento, em vez de melhorar a tua vida, inferniza-te. Pois, eu ainda não decidi se é uma luta, porque eu quando decido, por isso é que ainda não consegui tomar a decisão, tenho tido mais com que me preocupar. Quando eu decido que é uma luta, a coisa vai bastante a sério. Pois um dia assim, sem mais, que há umas semanas, o Facebook decidiu bloquear uma conta, no fundo, enfim, vou simplificar, para meu próprio bem, porque eu precisava, para me proteger, portanto, qual paizinho, que eu não pedi, porque eu precisava de melhorar a segurança da minha conta. E eu, à primeira vista, olha, bom, vamos lá ver então, melhorar a segurança da minha conta. Quando é que a coisa se complica? Em dois momentos. Primeiro, quando percebo que isso é um bloqueio absoluto, ou seja, das duas uma, ou eu altero, ou eu concordo que realmente estou muito mal protegida e tomo algumas medidas. Ficaste refém? Fico completamente. Comecei por escrever um mail de reclamação. Para quem? Tive uma dificuldade imensa em encontrar um e-mail, mas encontrei, graças aos nossos colegas jornalistas que eu encontrei notícias em que explicavam como é que se podia contactar. E quando contactei, a resposta que recebi, percebo que é um robô que me dá a resposta e que nem percebeu a minha irritação. Lá está, não percebe o lado emocional. E portanto responde-me como uma coisa. Então para desistir do Facebook, portanto, para vai-te embora, não me chateias. Como eu criticava, não é? O bot percebeu que eu estava a ser crítica e disse-me, então pronto, se quer ir embora, faça assim, portanto logo o divórcio, logo ali assinado, sem, pronto, parece-me bem que seja fácil, sim senhor. Isto é porque o Facebook já foi muito criticado, exatamente porque não conseguias apagar a tua pegada, digamos não assim. Sair de lá. Pronto, mas não era isso que eu queria, o que eu queria. Tu querias um casamento feliz. Queria melhorar a relação, não é? Isso de facto dá algum trabalho. Até na vida real, quanto mais nestas coisas. E portanto continuei a tentar perceber como é que podia alterar a situação e percebo que as 3 hipóteses que me dão têm a ver com uma, aceitar cookies. Portanto, em troca de publicidade nós damos-te mais segurança. Bizarro. Sério? Bizarro. A outra implicava ter um mail paralelo, portanto, implicava eu ir criar uma outra coisa que eu não tenho e que não devia ser obrigada a ter. E a terceira implicava eu pagar para estar mais segura. Portanto, ou pagavas por publicidade, ou pagavas para estar mais segura, ou inventavas um método que era no fundo uma mentira, que é um subterfúgio qualquer para conseguir manter a tua idoneidade na rede. Portanto, dizem-me, não está atenção, não está segura, com ar querido, digamos assim. E depois dizem-me, como não está segura, também não pode cá estar. Como não pode cá estar, também se pode ir embora, já que nós não nos preocupamos nada com isso. Sendo que uma das justificações para esse chamado Facebook Protect tem a ver com grupos profissionais. Um deles, o grupo dos jornalistas. Portanto, a explicação tem a ver com isto. Estão-nos a arrebanhar? Claramente já estariam, agora assim descaradamente. Isto significa que o algoritmo nos agrupa. Está a fazer cluster, está a fazer assim. E neste momento nós achamos que isto é tudo muito inocente, porque põe as pessoas, a parte, põe lá umas fotografias de férias e umas coisas assim, portanto, o que é que se interessa, não é? Mas na verdade isto tudo se encaminha para a ditadura digital. E mesmo diga assim, não vai haver, não, ditadura não, porque isto ou porque aquilo. A verdade
que não está minimamente consciencializado é que o poder neste momento é digital. Portanto, nós podemos estar aqui a discutir eleições e candidatos e tal. O verdadeiro poder está no acesso ou não a digital, no teres capacidade económica ou não para passares a informação que entendes, porque isto volta ao tema que estávamos a ver há pouco da internet nos trazer liberdade e democracia, quando na verdade o que sabemos é que os sistemas autoritários controlam completamente o acesso à internet, o acesso às redes sociais, os dias em que podes ou não podes, quem pode não pode, que conteúdos é que passam ou que não passam, quem é que escreve ou quem não escreve. Mas o próprio, no caso de que estamos aqui a ver, o próprio Facebook toma essa atitude indiscriminadamente e de forma completamente totalitária. Porque acontece esta coisa extraordinária que é, eu neste momento tenho o meu e-mail atolado de mails do Facebook a dizer-me que Jorge Correia gostou não sei de quê. Mas tu não consegues lá ir ver. Não só não consigo lá ir ver, como não consigo apagar essas notificações. Ou seja, eu digo assim, pronto, então não quero nada com isto. Vou apagar estas... Eu não consigo apagar as notificações porque eu não consigo entrar na minha conta. Enquanto eu não aceitar nenhuma daquelas possibilidades de segurança que muito amavelmente me querem impor, não é nada amavelmente, mas enfim, ironicamente, eu também não posso deixar de estar em ligação com, com o sistema. E isto eu acho que é muito preocupante, porque é isso, é um poder totalitário. Eu não tenho capacidade para alterar isto e lá está, portanto, aparentemente, enquanto quando reclamo de uma determinada empresa, em princípio, não será assim, mas em princípio a empresa tentará que eu não deixe de ser cliente. E normalmente há uma pessoa que aparece do outro lado a quem a gente cada vez menos, mas sim. Enfim, não é? Ainda há alguma tentativa nesse aspecto. Estes gigantes, porque são gigantes que têm mais poder económico do que o PIB de Portugal. No fundo não quiseram saber de ti. Pois, mas isso essa parte é com que eu convivo melhor. Sim. Eu não convivo nada bem com este conceito base que me podem impor e que a minha vontade não tem importância nenhuma e que no fundo, como eles são detentores da tecnologia, eu não tenho forma... Tu estás em casa deles, no fundo, quer dizer, aquela ideia de que aquilo também era nosso fugiu, sim, não claro, é? Claro. Tu partilhas isto com outras pessoas, em particular jornalistas também, e o que é mais surpreendente é que nem toda a gente atribuiu a mesma importância que tu a isto que aconteceu. Não, a maior parte não atribui importância nenhuma. Achou, pois, então é normal, então tens que melhorar a tua segurança. Já é um salto grande, mas vamos dar o salto de aceitar que sim senhor, que tem que alterar. Não desta forma, não de forma impositiva, não sem me dar qualquer hipótese sequer de alterar a situação que me impuseram. Portanto, mas isto é apenas, repare, isto é um grãozinho, nem sequer um grão, é de areia, é um pozinho, numa lógica muito preocupante em que estamos a viver, porque quando eu te dizia há pouco que o poder está ali, o poder é uma coisa muito atrativa, não é? E portanto, se o poder está ali, muitos vão querer tomar aquele poder. Porque nós continuamos a pensar que o mundo está organizado em partidos e em organismos políticos e tal, e as pessoas estão muito zangadas com tudo isso, com muitas razões, sem dúvida nenhuma, mas com este outro poder que é muito maior, não se zangam. E repara que o poder político, enfim, lá está, nós também evoluímos como sociedade nesse aspecto e tenho a certeza que a questão das redes sociais também irá evoluir alguma coisa, não sei em quanto tempo, mas terá que evoluir alguma coisa, porque temos de ter noção também que isto é relativamente recente na nossa história. E portanto estamos todos a aprender como é que se lida também com isto. Sim, completamente, mas só dizer que no caso dos poderes políticos, eles também foram evoluindo. Tu tens, portanto, nas democracias, e essa é uma das grandes vantagens das democracias, tens vários poderes que se controlam uns aos outros. Há um escrutínio geral e tu não pões os ovos no mesmo cesto. Tens um tribunal, tens um sistema judicial, tens um tribunal constitucional, tens um presidente da República, tens um governo, tens um parlamento e, portanto, todos esses poderes
devem. Quando alguém tentar abusar do seu poder, nós temos a expectativa de que o sistema vai funcionar e que. Pode não ser perfeito, mas vai funcionar. Mas há essa estrutura. O Presidente Agora, controla o Governo, o Parlamento controla o Governo. No caso da rede social, diz-me tu, quem é que controla? Ninguém. E, portanto, um poder deste tamanho não pode continuar à solta, digamos assim. Porque eu não posso basear-me apenas na boa vontade de quem tem todo este poder e todo este dinheiro, porque estamos a falar de um poder gigante economicamente, além do poder da informação. Portanto, estamos aqui numa conjugação muito enfim, preocupante, embora eu acho sempre que há a solução, mas só há a solução se as pessoas começarem a ter consciência e reagirem de alguma forma. Para fecharmos este episódio, este podcast, vou citar-te. A caminho do teatro encontro-me com uma amiga que me ofereceu os bilhetes. Mais adiante, um amigo que não via há 20 anos. E entre uma coisa e outra cruzo-me com uma figura pública que vou entrevistar, embora essa figura pública não saiba ainda que vai ser entrevistada por mim. Essa ideia é gira. Para quem não é nada esoterismo, só há uma explicação. Há muito tempo que não saía à rua. Isto estamos a dar cabo de vida, esta Covid, não está? Está mesmo, e acho que vai ser assim durante muitos anos, não só porque o vírus não vai desaparecer, mas também porque os efeitos sociais, psicológicos, emocionais vão estar aí, sem dúvida. Eu lembro-me agora que tu escreveste um livro, vários livros, escreveste, nomeadamente a biografia de Sofia de Melbrenner, Salve-nos a Poesia, mas há um pequeno livro que tu escreves que é um ensaio que na realidade tu dizes, todos precisamos de histórias, não é? E tu contas a tua história de quando tu ficaste doente e o período que vai desde o seres saudável e imortal até esse acidente, um derrame cerebral, é disso que estamos a falar, e tudo aquilo que acontece. É uma história de vulnerabilidade. É também. Porque hoje, se calhar, sentimos todos assim, e tu sentiste de uma forma aguda num determinado momento, que foi estar no fundo de uma maca a ver as luzes do teto a contar esta história. É muito interessante que faças agora a ponto, porque eu tive reações muito diferentes da maior parte das pessoas em relação à pandemia logo numa fase inicial. Nunca num sentido negacionista, nunca num sentido que pronto, isto não é nada, não vale a pena estarmos preocupados, mas no sentido que, e digo isto muitas vezes, enganei-me em tudo relativamente à pandemia, menos ao facto de que iria ser uma coisa muito prolongada nas nossas vidas. Isso para mim ficou logo claro pouco tempo depois. Não vinha assim. E ia logo. E nesse sentido, achei sempre que o que precisávamos fazer era aprender a viver com essa nova realidade. E não tanto escondermos, fecharmos todos em casa. E não estou a dizer que isso não foi preciso num certo momento. Não vale a pena agora entrar nesse, porque já aconteceu tanta coisa que era difícil agora entrar aqui quando é que devia ter acontecido, não devia ter acontecido. Em algum momento, se calhar, justificou-se. Até porque estávamos todos a aprender. Todos mesmo, não é? Como é que sobrevivemos a isto? Mas quando falava com outras pessoas, a certa altura, não foi logo, mas a certa altura comecei a pensar, talvez eu tenha esta perspectiva porque já passei por uma coisa que me fez pensar que a vida tinha de continuar apesar de estarmos perante um problema muito grave, porque no caso daquilo que eu tive, além de ter sido muito potencialmente mortal, porque 70% das pessoas morrem com aquilo que eu tive. Além disso, depois fui vítima de negligência médica, que é outro tema também muito interessante, porque em Portugal temos uma maneira de encarar o problema muito negativa para os doentes, porque se entra nesta lógica de negligência, que significa, do ponto de vista jurídico, uma lógica de crime. E, obviamente, na esmagadora maioria dos casos do que se trata é de um erro. A esmagadora maioria, bem, será uma coisa de filme, digamos assim. O médico que faz uma coisa, que comete um erro que prejudica o seu doente por dolo, por vontade. E, portanto,
entrando nesta lógica, é quase impossível tu conseguires ganhar em tribunal. Há casos, mas é muito difícil, porque é quase impossível uma situação dessas acontecer. Portanto, o que tem acontecido noutros países, como França, por exemplo, é que se as coisas alteraram-se do ponto de vista jurídico e olhas para o problema como um erro e como uma causa e efeito, ou seja, no fundo comprovares que houve um efeito daquela decisão médica, não necessariamente por dolo. Há uma responsabilidade e não uma culpa, no fundo. E, portanto, é essa há uma a responsabilidade. diferença. Exatamente, e isso é muito importante, porque, voltando ao nosso tema inicial, precisamos de nos pacificar quando as coisas correm mal, para não vivermos eternamente em sofrimento. Para nos pacificarmos, precisamos ter uma história para aquilo que nos aconteceu. Para termos uma história para aquilo que nos aconteceu, precisamos de um desfecho dessa história. E há pessoas que andam há décadas para fazer um fecho em situações deste tipo, relacionadas com a negligência, porque os tribunais andam anos, as coisas... Lá estão as instituições outra vez, não é? A não funcionar. Aqui eu acho que não é tanto erro das instituições, é mesmo, e nós que temos muita mania de legislar em Portugal, já se deveriam ter criado algumas alterações que permitam esta... Embora também seja de instituição, porque de facto as instituições podem olhar... A legislação que existe, apesar de tudo, permite que encares as coisas de outra forma, embora não fosse mau haver algumas alterações. Mas pronto, isto... Agora veio a talho de foice por causa da questão do que me tinha acontecido, mas foi importante para mim, embora só tenha conseguido fazer isso muito tempo depois, porque foi um processo muito, muito, muito doloroso, escrever a história por exatamente ter a noção de que outras pessoas teriam passado pela mesma coisa e... seria muito improvável que outras pessoas, até por razões estatísticas, como eu já te disse, que outras pessoas tivessem passado pela mesma coisa, tivessem sobrevivido e soubessem escrever um livro sobre o tema, não é? E, portanto, essas características, digamos assim, obrigaram-te a escrever sobre pessoa, isso. de certa maneira, sim, eu senti uma certa responsabilidade que vai de encontro a uma frase de que eu gosto muito, porque eu acho que se aplica a muitas decisões que tenho tomado depois disso, que é assumir a responsabilidade de estarmos vivos, que é um pensamento de um filósofo francês. Porque se assumirmos essa responsabilidade, dificilmente entramos nessa lógica de que não vale a pena, de que não há nada a fazer, de que está tudo mal. Portanto, se cada um tiver a responsabilidade de pôr uma cruzinha num voto, está a fazer o seu papel. Se cada um assumir a sua responsabilidade de aceitar que cometeu um erro e com isso ajudar, não vai resolver, não vai devolver o mal que fez ao doente, mas permite-lhe encerrar esse processo, e isso é extremamente importante. Há pessoas a sofrerem brutalmente há anos a fio e não há necessidade. E portanto esse assumir de responsabilidade pode fazer toda a diferença na vida de cada um de nós, mas na vida também do conjunto, do coletivo, em sociedade. Há sempre coisas para fazer, há sempre histórias para contar e para partilhar, e esse exercício melhora a nossa cidadania, a nossa forma de encontrar um caminho comum entre todos. Até para a semana.